Boa noite. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e sabedoria. Dando sequência ao ciclo de estudos dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, hoje iremos apresentar o primeiro princípio, Deus. Informamos que todos os vídeos estão postados em nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer. Acesse o nosso canal, inscreva-se e no final do vídeo não se esqueça de dar o seu link. Convido o nosso apresentador nesta noite, o José Eustáquio, para apresentar o primeiro princípio, Deus. Boa noite. Deus, primeiro princípio, Deus. O que é Deus? Esta pergunta, ela é muito importante que nós a façamos a cada dia, a todos os instantes. E observamos que a maioria das pessoas tem medo de falar sobre Deus, de falar de Deus, de perguntar o que é Deus. Às vezes ficam acanhados de perguntar. Outras vezes, alguns acham que se perguntar o que é Deus, estariam questionando Deus. Mas é importante. É uma pergunta tão importante que os espíritos, que Kardec fez essa pergunta para os espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é esta: o que é Deus? E para você que está aqui conosco agora, o que é Deus? Você já se perguntou, você já refletiu, você já procurou na sua mente, na sua consciência, na sua maneira de entender o que é Deus? Você tem uma ideia? Você tem um registro do que é Deus? E para você que vai assistir aqui o nosso trabalho, você já se perguntou o que é Deus? Se não se perguntou, é importante que pergunte. É importante que faça essa pergunta. Por quê? Se conseguirmos depreendermos o que é Deus, minimamente, nós começaremos a entender melhor a proposta de Deus. Nós começaremos a entender melhor a sua criação, as suas leis e a própria vida. Porque entendemos um pouco melhor Deus e as suas propostas. O que Ele propõe. Então faça essa pergunta. Primeiro princípio básico do Espiritismo. Lá no Livro dos Espíritos, primeira pergunta é esta: o que é Deus? E nós estamos perguntando para você, o que é? Busca-se na literatura palavras para definir Deus, e não a encontramos. Certa vez, ouvimos alguém dizer: não há definição. Deus é.
biblicamente nós vamos encontrar Javé, Jeová, aquele que é. A definição mais completa no nosso modo de entender e o que abrange de uma forma subjetiva, filosófica, é esta: Deus é. Por que eu digo ser esta definição mais completa, que nos atende melhor? Porque a partir do momento em que eu compreendo ou aceito, ainda que filosoficamente, que Deus é, eu estou colocando para mim mesmo, no meu entendimento, que Ele é tudo. Que Ele é o que eu quiser que Ele seja. Que Ele é aquilo que eu consigo abranger no mundo. Que Ele é a vida, a natureza. Ele é tudo. Por isto, esta definição, Deus é a melhor definição que nós encontramos. Nós colocamos isso aí porque isso aí está no livro que eu falei para vocês, no livro que nós estamos escrevendo. Porque nós precisamos entender minimamente o que é Deus, para que nós possamos introjetar no nosso íntimo, de uma forma em que toca a nossa sensibilidade, um entendimento, ou pelo menos uma noção de Deus. Lá, a resposta da primeira pergunta no Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem para Kardec: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É isso, Deus é. E nós vemos que, procurando definir os artistas, filósofos, poetas, né? Procurando definir Deus, criam-se músicas, compõem poesias de uma forma em que possa expressar o que estão sentindo em relação ao Criador, em relação a Deus. E aí criam estas obras de arte, que nós sabemos que, por mais perfeitas e maravilhosas que sejam, está distante do Criador, está distante de Deus, mas dá para nós uma noção. Quando nós ouvimos alguém dizer: se eu quero entender, enxergar Deus, eu tenho que olhar para a natureza, eu tenho que olhar para as flores, para que eu possa entender a grandeza do Criador. Isso é uma forma de nos tocar, uma forma de nos sensibilizar, para que possamos nos aproximarmos um pouquinho do Criador. E quando eu digo que é importante nós questionarmos, é porque a partir do momento em que eu questiono, eu começo a buscar uma forma de entendê-lo, de senti-lo, de percebê-lo. E isso é importante. Isso nos faz crescer. Isso nos aproxima dele. E todos nós, criaturas, criados por Deus, somos, portanto, criaturas que estamos vivendo as nossas experiências perante a vida que recebemos de Deus. Todos nós trazemos no nosso íntimo um sonho muito profundo, que é retornarmos ao Criador, retornarmos a Deus.
todo esse trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia, na nossa busca de evolução, nos nossos estudos, no nosso conhecimento, tudo, nos nossos contatos, estudando a doutrina, estudando o Evangelho, estudando as obras que nos faz crescer, a filosofia, é para que nós possamos nos aproximarmos um pouquinho do Criador. E quando nós... Por isso, Herculano Pires, ele fala que o objetivo da vida é transcender, sair da nossa condição de terra a terra, para que então possamos transcendermos e nos aproximarmos dele. Entrarmos numa sintonia espiritual em que possamos assim senti-lo melhor. E aí o Livro dos Espíritos traz também essa colocação, os Espíritos colocam para Kardec, que complementa para nós, né? Inteligência suprema, suprema, maior do que tudo. Causa primária de todas as coisas. Ele é a causa, ele é o Criador. Mas, nós vemos lá em Lucas 18:16, mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Eu coloquei esta passagem, esta fala de Jesus, para a gente refletir que Deus, com tudo isso que nós refletimos um pouco antes aqui, Ele tem um reino. Nós começamos a entender que esse Criador, este Ser Supremo, Ele tem um reino, que nos chama a atenção para este reino. Porque, na verdade, quando eu disse que todos nós estamos buscando retornarmos, entrarmos em contato e nos retornarmos ao Criador, nós estamos e teremos que buscarmos esse contato, nos aproximando do reino de Deus. E nos nossos estudos nós já falamos de lugares no mundo espiritual, de mundos espirituais. Mas eu gostaria de dizer, todos nós que estudamos a doutrina, que estudamos o Evangelho, gostaria de dizer isso para nós, para mim mesmo. O reino de Deus, nós vamos encontrá-lo no nosso próprio coração. Isso é um alento. Porque quando nós começarmos a entrar no nosso próprio coração e mobilizarmos o sentimento que nós cultuamos no nosso coração, nós já estaremos, de uma certa forma, nos aproximando dele. Porque o reino dele, disse Jesus, está no coração de cada um de nós. Quando nós construirmos esta sensibilidade em que Deus possa fazer morada, esta sensibilidade, estas energias que Ele nos oferece, energias estas que fez com que Ele pudesse criar cada um de nós, nos orientar para a vida, a ponto de enviar um mensageiro, porque a nossa dificuldade de entrarmos em contato com Deus é muito grande, e Ele envia um mensageiro que fala conosco em seu nome, a cada momento, como Jesus, que vem nos orientar, que o reino de Deus é
das crianças. Aí a gente fala, mas só das crianças? E Jesus, no seu Evangelho, nos orientando, fala que aquele que se fizer como um destes pequeninos, entrará no reino de Deus. E isso significa que é esta simplicidade, este sentimento puro de amor que Ele nos ensina e que nós precisamos cultuar no nosso próprio coração. Pois não? À medida que a gente vai estudando o Espiritismo, né? A espiritualidade vai falando com a gente que tem certos conceitos que não tem como definir. Né? Pela nossa pobreza de vocabulário. Né? O vocabulário nosso, nós temos os 5 sentidos só. Isso. Né? Aqui na Terra, né? E o vocabulário nosso é muito pobre. Então, às vezes, a espiritualidade não tem como definir para a gente certos conceitos. Sim, né? Então, a gente tem que procurar fazer o possível para sentir mesmo, porque é através do sentimento que a gente consegue compreender, às vezes, como você falou, transcender, fechar os olhos, procurar sentir, porque não tem como explicar certas coisas. Não tem. Deus é uma delas, não tem como explicar exatamente. Você tem que olhar ao redor, observar e sentir. Né? E só quando, à medida que a gente vai buscando essas respostas, estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo que é possível isso. Né? Então a gente fica muito preso no nosso próprio vocabulário, nos nossos próprios sentidos, terrenos. Né? Quando a gente começa a buscar algo mais, a gente começa a ter uma percepção melhor. Não só de Deus, mas de muitas outras coisas que envolvem, né, a espiritualidade. Isso mesmo, obrigado pela contribuição, viu, Roseli? É isso mesmo. Nós estamos vendo que essa dificuldade nossa de expressar verbalmente Deus, ela é própria da nossa evolução. Mas nós sabemos que nós temos, quando eu disse que nós devemos perguntar o que é Deus, porque e buscar o nosso entendimento, porque faz com que nós, a partir do momento em que nós buscarmos uma explicação e falar, poxa, não é bem isso, não é isso que eu, nos estudos da doutrina, do Evangelho, eu tenho entendido. Quando nós vemos algumas práticas de algumas pessoas, nós falamos, e muitas vezes, em nome de Deus, nós falamos para nós mesmos, esse não é o Deus que eu acredito. E Deus, nós não temos como defini-lo na relação dele com o homem. Nós sabemos que ele é liberdade, é abertura, não tem uma condição fechada, amarrada, ali presa no relacionamento com Deus. Outro dia, conversando com uma pessoa num atendimento, e aí ela fala, não dou conta mais, a minha vida é desesperadora, e eu estou questionando Deus. Eu falei, que ótimo. E ela sabe que eu sou espírita, e ela achou que ia me chocar, né, que ia mexer comigo e tal. Eu falei, que ótimo. Pode ter certeza que Deus está feliz de você estar questionando. Porque quando você está questionando Deus, você está questionando o que está te acontecendo. E é como se você dissesse, poxa, o Deus que me passaram não permitiria que tudo isso que está acontecendo comigo, acontecesse. E eu disse para ela, mas está acontecendo. Porque quando você questiona tudo isso que está te acontecendo, você fala, por quê? Por que está acontecendo? E aí você começa a encontrar respostas, explicações, que começa a te preencher o vazio da busca de respostas. Você pode não entender, não compreender Deus, mas você compreende. Quando você faz todo esse questionamento, você compreende o que não é Deus e como Ele age. Eu posso estar enganado, Arnaldo, você levantou a mão ou não? Não? Tá. Então, se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, fique à vontade. Mas, ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, 13. É uma fala que eu acho muito profunda. É como se é Deus falando para nós que antes do planeta Terra, ele já existia, ele já existe, ele existe de sempre, de todo sempre. Antes que houvesse dia, eu sou, ele existe. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque todos seres viventes estamos sob a sua orientação, sob as suas leis, sob seu domínio. Domínio no sentido de cuidados, de proteção, de orientação. Agindo eu, quem o impedirá? Quando eu li essa mensagem, eu lembrei de uma passagem que a gente vê no para-choque de caminhão. Meu pai é dono do mundo. Eu fiquei avaliando, né, que quem criou aquela frase, ele quis dizer isso, né, que eu não tenho que me preocupar, porque meu pai é Deus, é dono do mundo, e ele está cuidando de tudo. Agindo eu, cuidando de tudo, quem impedirá? Então eu posso ficar tranquilo, porque o meu pai está cuidando de tudo. Esse tranquilo não é acomodação. Nós já falamos sobre acomodação em outras falas. Deus é Espírito, está em João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Deus é Espírito. Mas então é como se fosse um espírito que aparece aqui. Bom, não temos definição da condição deste Espírito Deus. Mas para mim adorá-lo, por isso que eu falei da subjetividade de Deus. Se eu não conseguir imaginar Deus subjetivamente, que Ele existe, eu vou falar Ele não existe. Porque eu não percebo, eu não consigo tocá-lo. A minha ignorância, né, como disse a Roseli, a minha incapacidade de defini-lo, de enxergá-lo, eu preciso imaginá-lo, ter a certeza de que ele existe, para que eu possa senti-lo e perceber que ele existe. É um ser espiritual. A melhor forma de nós entendermos um pouco mais sobre Deus é estudando os seus atributos. Está na questão 13 do Livro dos Espíritos. Eu faço questão de ler um pouco esses atributos. É rapidinho, é pouca coisa. Porque são bastante completos. Deus é eterno. Está aqui no Livro dos Espíritos. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo, por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é eterno. Ele não foi criado. Ele existe de todo sempre. Antes, como está naquela lá, antes que houvesse dia, eu sou. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Isso aqui é fundamental para nós, para nossa segurança como seres no mundo. É imutável, Deus é imutável, as suas leis são imutáveis.
Não adianta eu querer fazer jogada, negociatas com as leis de Deus, porque elas são imutáveis. O que tem que ser, será. Não adianta. Muitas vezes nós queremos negociar as questões que chegam até nós, nos cobrando determinadas coisas, determinadas questões. Nós queremos negociar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e fazemos uma negociata. Não funciona. Para as leis de Deus, não funciona. Funciona para mim. Porque quando eu faço, eu começo a me comprometer em fazer. E se eu fizer aquilo que eu prometi fazer, eu vou me melhorar. Então, para mim vai funcionar, particularmente. Mas diante das leis de Deus, não, porque elas são imutáveis. E certa vez, um jovem me perguntou, mas como que Deus age no mundo? Como que você fala desta forma e acredita verdadeiramente que Deus age no mundo? Como? Ele age através de você, que é um pregador? Eu nem pregador não sou, mas ele me colocou como pregador. Como pastor, falando dos pastores, como padre, como alguém, um filósofo. Como que ele age? Como aquela pessoa caridosa que faz caridade, ele age assim? Eu disse, eu não acho. Porque muitos de nós achamos que é assim. Mas eu não acho. Ele age de acordo com as suas leis. Tudo, até a caridade que eu faço, está dentro dos princípios das leis de Deus. Não pode fugir. É a lei de Deus que precisa ser obedecida. E Ele age através destas leis. Logicamente que tem pessoas que são mais sensíveis, que são tocadas por estas leis e que agem de conformidade com estas leis, fazendo o que precisa ser feito. Mas Deus não fala, fulano, vai lá, faz isso, porque está de acordo com a minha lei. Não é assim. É as leis. Lá no Evangelho fala. E onde que estão as leis de Deus, as leis naturais? Na consciência. E eu colocarei as minhas leis na vossa consciência e nos vossos corações, para que sejam tocados, sensibilizados e façam o que precisa ser feito. E aí nós começaremos a nos transformarmos em trabalhadores do Pai. Por isso Cristo, que já é de uma forma ampla, tocado, sensibilizado, comprometido com as leis de Deus, ele podia falar, eu sirvo ao Pai. Já não sou eu mais quem digo, quem falo. É Ele que fala em mim, por meu intermédio. E eu estou aqui em nome dEle, representando o meu Pai que está no céu. O dia que nós nos sintonizarmos com estas propostas que estão contidas nas leis naturais da vida, lei de amor e todas as leis, nós poderemos também dizer, já não sou eu mais quem falo, é Deus, é o Pai que fala por mim, por meu intermédio. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então não é material, nós não vamos vê-lo como uma matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Tudo é regido por Ele, com estas leis, naturalmente. Tudo rege, Ele único. Não tem outro. Fala, não,
o rei fulano de tal não gostou, vamos mudar. Não, é Deus. Ele é único. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Ele é todo poderoso. Tudo é criação de Deus, é criação divina. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. É soberanamente justo e bom. A justiça, como disse o próprio Cristo em nome de Deus, ele disse que as leis de Deus são justas. O meu fardo é leve. E as leis são justas, não tem injustiça. Mas onde que ela está? É tão maravilhosa as leis de Deus, que ela está aqui. Então tudo o que me acontece, eu preciso remontar, como dizem os Espíritos. Por que está me acontecendo isto? Por isso eu disse para aquela pessoa que me falou que está questionando Deus. Eu disse, maravilha, questiona. Porque você vai chegar ao ponto de perguntar-se, por que isso está te acontecendo? E aí você, para entender o que está te acontecendo, você precisa remontar. E aí você vai entender por quê. E quando você entender por quê, você vai perceber que está tudo justo, que está tudo certo dentro das leis de Deus. Porque eu não fiz o que eu precisaria fazer. Eu não reagi como deveria reagir. Eu não cumpri a minha parte nas obras da criação. Eu não cumpri a minha parte perante a vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso refletir sobre tudo, porque eu começo a encontrar respostas de tudo. E aí eu compreendo que Deus é. Muita gente chega num momento da vida que vira às vezes para ela mesma, para alguém e fala, isso não é justo o que está acontecendo comigo, Deus está me castigando por quê? Né? A pessoa às vezes perde um filho, ou perde alguma coisa de grande importância na vida, ou então entra uma depressão, uma coisa assim, questiona Deus. Aí é hora dela começar realmente a buscar e entender. Isso que eu falo, que a doutrina espírita entra aí quando você começa a entender sobre a imortalidade da alma, né? E quando você começa a entender a imortalidade da alma, você começa a buscar nessa imortalidade da alma as respostas. E às vezes a resposta não vem só dessa vida, vem de outras vidas, ou vem desta. A gente não sabe. É o propósito realmente de Deus, né? É o que você falou aí. Deus está em tudo, né? Inclusive na nossa vida, que é uma vida milenar, né? A gente não está trazendo para cá hoje um processo de dificuldade proveniente só dessa vida. Então cabe a pessoa entender, a buscar essa resposta, e a doutrina espírita ela traz para a gente muitas respostas. Porque eu desde novinha que eu venho buscando essas respostas, né? Porque eu sempre questionei muito. Igual você falou, quando a gente começa a questionar, a gente começa a buscar. Isso. E na doutrina espírita a gente consegue realmente encontrar muita resposta. Então eu faço um convite a todos realmente estudarem, buscarem, porque eles começam a entender melhor o motivo de tanto sofrimento, às vezes, causado por os problemas que nos afligem, né? Esse sofrimento, muitas das vezes, é necessário. Né? A gente, às vezes, questiona por que é necessário, mas é necessário. Então, a gente tem que entender o porquê. E quanto mais a gente busca isso nas obras, na literatura espírita, a gente vai entendendo o porquê e a gente vai vendo que realmente Deus é justo. Isso. Tem a sabedoria plena para nos mostrar o que nós precisamos saber. Isso aí, Roseli, obrigado. Há no homem um sentimento inato de Deus e uma expectativa de estabelecer o reencontro
criatura, criador. Perceberam que há no homem um sentimento inato, é aquilo que eu disse, é uma ansiedade, uma busca de reencontrarmos o Criador, porque isso responderia para nós uma série de coisas. E aí pergunto eu, questionando, vamos reencontrá-lo? Vamos ou não vamos? Com certeza, a doutrina espírita nos esclarece que em algum momento, ao atingirmos a evolução necessária, nós veremos a Deus. Pois não, meu irmão, quer falar? Perguntar. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Rubem. Eu cresci ouvindo temor a Deus. Se Deus é tudo, antes, agora e depois, o que ele fazia antes de criar tudo? Eu cresci ouvindo essas coisas. Eu gostaria, como é que o Espiritismo explicaria isso? Grato. Muito boa pergunta. Alguém tem a resposta? Porque eu não tenho, não. Alguém tem a resposta? O que Deus fazia antes de criar tudo? Penso eu que em momento algum Deus esteve inativo. Então, a partir do momento em que ele existe, né, não sei como, não tenho ideia, e a própria doutrina espírita, meu amigo, fala para nós, os espíritos, que muita coisa sobre a compreensão do mundo espiritual, e principalmente de Deus, foge da nossa capacidade de entendimento, da minha, que é pequeno entendimento, então, mas eu fico imaginando também como é que Deus a partir do momento em que ele já cria, já está criando, então ele nunca ficou inativo antes, não teve um antes, teve ele, sempre, criando, né? Como nós podemos ver aqui, Deus é o geômetra que opera eternamente, desde antes. Esse geômetra é maravilhoso porque ele cria formas, ele cria vidas, ele cria coisas, eternamente, sempre. É uma fala de Platão, não é? Deus é a força inteligente, universal e invisível, que constrói sem cessar a obra da natureza. Está no livro Deus na Natureza, página 379, de Camille Flammarion. José. Pois não? Desculpa, eu aqui. Tá. Inclusive fala que Deus não tem princípio e nem fim. Isso, ele é eterno. Então, né? Ele é eterno. Então, desde quando ele existe, ele está criando. Não sei como, ele existe sempre. Então, sempre ele criou, sempre ele, né, trabalhou. Por isso o Cristo fala, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não podemos esquecer disso, né, que faz parte do nosso processo evolutivo, o trabalhar, o desenvolver, o crescer. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. 1 João 4,16. Deus é amor. Deus, ele é tudo, como nós já definimos aqui, é a melhor forma de definir que ele é. E é tudo. Não podemos esquecer, e é a minha oração diária, é a minha consciência de que
nós todos somos frutos da amorosidade divina, que por amor nos criou e por amor nos incentiva à evolução plena, para que possamos retornarmos a Ele. Ele nos incentiva, por amor Ele está sempre a nos incentivar a esta evolução plena, total. E nós podemos desenvolvermos toda esta evolução para a qual fomos criados. Então, só de termos a consciência de que Deus é, e é amor, é Pai, é sabedoria, é amoroso, é justo, é bom, já é o bastante para mim. E eu agradeço a todos por esta oportunidade de refletirmos sobre o nosso Criador, Deus.